Vamos começar então com a pergunta da Carla. A Carla ela faz uma pergunta que ela não é uma pergunta básica, ela é uma pergunta que ela pode ser até complexa. A gente pode até fazer depois, quem sabe, inclusive um webinar sobre isso. Mas quanto eu devo investir em merchandising por cliente? Qual é o percentual do faturamento? São as dúvidas que a gente começa a ter quando começa a estruturar essa área, né? Então, assim, falando sobre isso, Carla, deixa eu te dizer assim, acho que a gente tem que dar alguns passos para trás, tá? Tu mencionou que tu trabalha numa cervejaria em São Paulo, mas isso vai mudar de canal para canal, de indústria para indústria, até de cliente para cliente, tá? Por quê? Porque o percentual que tu vai investir sobre o teu faturamento, ele tem que estar muito ligado à tua formação, primeiro, ao DRE da empresa, para saber quanto eu posso dedicar de investimento a merchandising. Esse é o primeiro step, porque isso vai variar de acordo com o lucro bruto de cada segmento. Então tem segmento que tem uma margem muito maior, uma margem de contribuição no final da linha muito maior, e pode se dar o luxo de botar mais dinheiro para se diferenciar, enfim, no ponto de venda. E tem produtos, tem categorias que trabalham com margens muito menores, que não vão ter todo esse digamos assim, esse lastro de investimento para colocar no merchandising. Então o primeiro passo é entender dentro do teu DRE como empresa, e isso é uma decisão estratégica que deve vir junto com a diretoria. Do teu DRE, quantos por cento a gente pode dedicar para merchandising? Esse é o ponto 1. Ponto 2 é a gente poder ter um DRE por cliente, tá? Que algumas empresas chamam de margem de servir, né? ou margem de contribuição por cliente, vai depender de cada caso. Ou cobertura de contribuição, como tem algumas indústrias que a gente atende, utilizam. Mas o que acontece? Assim como para cada categoria existe um lastro diferente de investimento em função do lucro bruto, para cada cliente não é diferente. Porque, por exemplo, se um cliente, ele tem, geralmente um cliente do canal supermercadista, um cliente das contas nacionais, que tem contrato de rapel, que tem contrato de investimento, que tem uma série de contratos que são colocados dentro da formação de preço, inclusive na relação entre a indústria e o varejo, isso vai impactar também em quanto tu pode investir por cliente, tá? Mas vamos lá, agora vamos para um exercício prático. Eu consegui chegar em quanto é o percentual teto que eu tenho como empresa, e isso vai definir se eu vou conseguir fazer em todos ou em alguns. Eu vou lá e começo a fazer essa análise por cliente para saber, para que o meu merchandising ele não gere, quem sabe, até um prejuízo na conta. Então eu tenho que entender quanto percentualmente eu posso encaixar de merchandising dentro do cliente. Digamos que eu já tenha passado por essa fase. Quando eu chego nessa fase, aí eu tenho um desdobramento disso. Imagina que, por exemplo, eu tenho lá 3%, como tu bem colocou na tua pergunta, eu tenho 3% para investir em merchandising. Fiz todas as contas e cheguei nos 3%, tá? Eu vou ter esse valor, esses 3% eles vão me dar um valor. Então, por exemplo, se eu tenho lá 100 mil, 3% vão ser 3 mil reais. Qual é o desdobramento disso que eu te sugiro? É desdobrar isso em relação ao tempo de atendimento, ou seja, quanto custa o meu promotor, quanto tempo ele trabalha, logo qual é o custo hora desse promotor para que eu possa investir no meu cliente. Se eu já tenho um teto que é 3%, eu sei quanto eu gasto no meu promotor, imagina para a gente facilitar as contas, o meu promotor lá ele custa 5 mil reais, né? Eu tenho 140 horas de atendimento, eu vou chegar lá numa moeda de X, vai dar em torno de 30 reais por hora, tá? Tô fazendo agora de cabeça, mas depois pode fazer o cheque aí. 30 reais por hora. Eu vou conseguir saber assim, bom, se eu colocar 100 horas nesse cliente, eu vou bater os meus 3 mil reais, eu vou estar dentro da minha cota, vai fechar meu número. Agora, se eu colocar, por exemplo, 200 horas de atendimento somado no roteiro dentro daquele cliente, eu vou estourar a minha meta. Então eu acho que assim, primeiro passo, de novo, entende dentro do teu DRE, dentro da lucratividade do teu produto, da tua categoria, da tua empresa, quanto que a empresa pode colocar de investimento
Ponto 2 é ver por cliente quanto o cliente ele suporta desse investimento, e ponto 3 é aplicar quanto em horas, quanto que eu consigo carregar de merchandising dentro de um roteiro por cliente. Acho que esse é o norte. A partir daí tu vai conseguir ter alguns desdobramentos, que isso vai poder chegar inclusive na orientação de melhoria de mix, como por exemplo, dentro de qualquer portfólio de qualquer indústria, tu vai ter mix, produtos que são como a gente chama no dia a dia de abridores de pedido, que geralmente tem uma margem menor, e tu tem alguns itens de inovação que geralmente trazem uma margem um pouco maior. Quando tu começa a ter esse tipo de conta, tu pode chegar inclusive para o teu cliente varejista e dizer o seguinte: olha cara, quem sabe para eu conseguir te dar mais merchandising, eu vou precisar de uma contrapartida tua, que é o seguinte, para eu pagar essa conta, eu vou ter que colocar esse item, fazer esse volume, e aí para a gente fazer isso junto, claro, eu vou te trazer algumas soluções de campanha, e isso vai conseguir fazer com que eu equalize a minha conta e te dê mais serviço de merchandising. Assim tu começa a fazer uma evolução estratégica do teu trade em cima de um desdobramento de acompanhamento de investimento que foi em relação ao merchandising que a gente está debatendo agora. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Esse assunto ele é bem profundo, ele é um assunto que inclusive pode gerar um webinar sobre ele. Se vocês quiserem, a gente pode preparar algo nesse sentido, mas em vias gerais, sendo objetivo, eu acho que esse é o melhor caminho para a gente seguir. Beleza? Continua mandando suas perguntas. Valeu!